Vamos conversar agora com ela, que é estudante de Geologia da Unesp, em Rio Claro. Ela que é deficiente visual, autista também. Tem o perfil Alessandra Prodígio e Alessandra Geologia. Alessandra Ferreira. Alessandra, boa tarde, tudo bem? Boa Um tarde. abraço aí para todos de Rio Claro, né? Alguns amigos aí em Rio Claro, aliás. Alessandra, fala pra gente, você teve o diagnóstico. Aliás, antes de eu pedir o diagnóstico, eu vou pedir para que você se descreva pra gente. Como a gente tem muitos ouvintes deficientes visuais, eu vou pedir para que você faça sua breve descrição. Oi, eu sou uma mulher que tenho pele branca, eu tenho olhos castanhos, eu tenho cabelos pretos, eles são à altura dos ombros, só que eu tenho os cabelos pretos agora, eles são pretos porque eu pintei, e tô usando uma camiseta de mangas e um shorts, e eu acho. Ok. Agora a pergunta, você, agradecendo aí por essa descrição aí para o pessoal ter essa noção, você teve o diagnóstico de autismo quando criança ou já na fase adulta? Eu tive já na fase adulta e eu tive o diagnóstico em 2024 e, além disso, eu nasci com deficiência visual, é, por conta que a minha mãe ela teve uma doença chamada rubéola e aí eu nasci com deficiência visual. Ah, sim, rubéola. Teve muitos casos, né, antigamente, né, que acabou dando esse efeito. E a questão da deficiência visual, como é que foi a sua adaptação? Você aprendeu braille na infância? Como que foi isso? Como eu nasci cega, eu tive um processo de adaptação desde cedo. Eu aprendi o braille na infância, desde a pré-escola. Eles começaram a me ensinar braille por diversos modos. Aí eu aprendi a ler e a escrever na máquina braille quando eu tinha 9 anos. E desde então eu já li bastante ao longo da vida, li muito livro. E eu uso o braille até hoje como ferramenta de estudo. Que legal, é muito bom a gente saber hoje de pessoas que utilizam ainda a escrita braille, assim como eu. Infelizmente, o braille hoje, pessoal, meio que está deixando o braille de lado, e é muito bom quando a gente tem esse contato com pessoas que ainda trabalham com a escrita braille. E para você entrar na faculdade, como que foi esse processo, até mesmo na questão do estudo com o braille? Eu sempre tive todos os materiais adaptados em braille, sempre foi desde a escola, desde o ensino fundamental até o meu ensino médio, tudo que eu tinha era de materiais em braille, livros, os textos da aula, e para entrar na faculdade foi um processo de preparação. Desde criança eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, eu só não sabia o quê, mas eu sabia que eu queria fazer uma faculdade. Então, desde criança eu já estudava, e quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ter um enfoque maior no vestibular, e aí comecei a estudar. Eu estudava por meio dos conteúdos que os professores passavam, eu fazia as anotações em braille para eu poder ler, e com e depois eu comecei a ter redes sociais e eu estudava através das redes sociais, porque tinham diversos professores meio famosinhos aí da internet que faziam lives, daí eu participava das lives para me preparar para o vestibular, via vídeos no YouTube, e foi assim a minha preparação. Mas a questão da geologia é um tanto quanto diferente. Acho que é a primeira pessoa com deficiência visual que eu conheço que faz esse curso. Você enfrentou alguma dificuldade, alguma barreira para fazer essa faculdade? Barreiras a gente sempre tem. Eu escolhi geologia por conta de um professor de geografia. Ele me ensinou a escolher geologia lá quando eu estava no terceiro ano de ensino médio. Decidi de última hora, praticamente, que eu ia prestar o vestibular para geologia. E aí eu prestei o vestibular, foi tudo bem durante a prova, eu consegui fazer a prova, consegui passar. Só que na faculdade a gente tem diversas barreiras que ao longo desses anos em que eu estou aqui, elas vêm sendo melhoradas. Então, tinha dificuldade de acesso, porque como era tudo novo para todo mundo, incluindo os professores. Então, eles meio que, vou usar essa palavra bem entre aspas, eles não sabiam o que fazer comigo. Então, era uma loucura, porque tinha disciplinas, por exemplo, como mineralogia,
que é uma disciplina que a gente precisa ver os minerais para poder identificar, e às vezes não dá para fazer isso só com tato, precisa usar precisa usar um microscópio para poder identificar as propriedades dos minerais, as suas características, e essa foi uma das maiores dificuldades no meu primeiro ano, porque eu não sabia, eu não tinha como eu usar um microscópio, e as pessoas que estavam comigo, elas eram alunas também, estavam na mesma graduação que eu, e não sabiam muito bem me descrever um mineral, mas aí com o tempo a gente foi se adaptando, eu fui fazendo as coisas mais teóricas e consegui passar na disciplina. Realmente tem coisa que não dá, né? Não tem jeito. Quando eu comecei a fazer minha faculdade, antes de eu ir para jornalismo, eu comecei em rádio e TV, e também era muito complicado para rádio e TV, porque era muito visual. Então, isso lá em 2008, para você falar para um cego, pega essa câmera e filma assim, era muito complexo, porque não tinha muito, naquela época, depois até teve deficientes visuais que filmaram tal, mas naquela época não tinha condição. Então, por esse motivo também de muitas dificuldades, eu acabei mudando. E aí, como que vocês adaptaram essa questão da mineralogia? Como que vocês adaptaram? Foi uma disciplina que passou sem muitas adaptações, porque, como eu disse, era tudo novo, então ninguém sabia o que fazer comigo. O professor não sabia, então o que ele fez? Olha, eu vou te dar provas teóricas, você faz as coisas teóricas e as práticas deixa, entrega para Deus. E então eu fiz só mais as coisas teóricas e minhas provas eram todas teóricas, não tinha a parte prática de identificação de minerais, era tudo teoria, e foi assim que eu consegui passar na disciplina. Outras disciplinas já foram mais fáceis, tipo geologia geral, a professora fez um monte de maquetes sobre como é que funciona o nosso planeta, a separação dos continentes da América e da África, ela fez os continentes se separando, ela fez várias maquetes, e essa disciplina foi mais adaptada e eu tive mais acesso dentre as 3 disciplinas que eu fiz no primeiro ano. Aí no segundo ano foi muito melhor, que todas as disciplinas praticamente eu tive material, eu tive como ter o acesso, tem também a questão das petrologias, que é a identificação de rochas, petrologia magmática, metamórfica e sedimentar. Todas eu tive o suporte que eu precisava para aprender, os materiais foram bem adaptados, os professores fizeram muito bem, e eu consegui aprender e ter o acesso, e uma coisa que eu sempre brinco é que o aluno com deficiência, ele é um aluno como qualquer outro, e ele vai gostar de algumas matérias e ele não vai gostar de outras. Mas aí a gente tem que entender por que o aluno não gostou de determinadas matérias. Foi porque ele teve o material e viu todos os materiais e não se identificou, teve todas as adaptações que precisava e não se identificou com a matéria, ou foi porque ele não teve material nenhum e não teve acesso ao conteúdo? É isso que eu costumo dizer. Olha, e a questão também das tecnologias, além do Braille, os leitores de tela, os outros recursos, como que você trabalhou com isso no decorrer do tempo? Eu uso bastante leitores de tela, inclusive leitores de tela do celular, do computador. Eu tenho um computador que eu não... Atualmente na sala eu escrevo as coisas, faço as anotações no computador. Então eu uso bastante leitura digital no computador. Lá na faculdade tem uma linha Braille que eu usava bastante para poder ler os livros, agora tem monitores que leem os livros para mim, então ficam os livros gravados em áudio. Mas quando eu não tinha isso, eu usava bastante a linha Braille, e ela era uma mão na roda, porque eu estudei para passar em mineralogia, por exemplo, usando a linha Braille, li um livro inteiro de mineralogia, decorei tudo que eu precisava graças à linha Braille. A linha Braille ajuda muito também, é um recurso bastante interessante também, que no decorrer do tempo a linha Braille foi mais divulgada, inclusive. Agora, indo para essa questão do autismo, quando e como que você teve seu diagnóstico? Eu tive diagnóstico na vida adulta, eu tinha 20 anos. A minha mãe, ela sempre desconfiou desde criancinha que eu fosse uma pessoa com autismo, por conta que eu tinha sensibilidades sensoriais, tinha algumas, entre aspas, manias que eram meio características. Aí ela me falava isso, aí eu comecei a procurar informações, eu comecei a ler sobre, e aí eu encontrei uma neuropsicóloga que fazia diagnósticos, aí
aí eu iniciei a fase de testes, fiz vários testes, vários exames, até chegarem no diagnóstico no fim de 2024. Quando você fala, entre aspas, manias, quais, por exemplo, assim, dá uns exemplos para o pessoal entender. Eu gosto muito eu tenho muita essa questão com organização, as coisas têm que estar exatamente do jeito que eu deixar, eu sigo um padrão para fazer as coisas. Eu tenho uma característica muito específica que eu faço uso de algumas medicações. Então, e toda vez que eu vou tomar remédio, eu tomo aqueles em comprimidos, que nós adultos tomamos remédios em comprimidos, né? E aí tem a cartela do remédio. Então, para eu pegar o remédio, eu tenho que pegar... E ela tem várias fileirinhas. E eu começo pela fileira de cima para baixo, da esquerda para direita. É assim que eu pego os remédios. Quando eu tenho que tomar um remédio mais de um dia, eu tenho que pegar da esquerda para direita e de cima para baixo. Se eu pegar diferente, já dá ruim. Mas dá ruim porque você se perde na cartela? Não porque eu me perco, porque eu fico... isso me desestabiliza, isso me desregula. Entendi. Então você segue meio que um diagnóstico, um padrão para você não ter problema, crise, alguma coisa assim. Por isso que eu não deixo quase ninguém pegar remédio pra mim. Eu mesma pego da cartela, porque se a pessoa for pegar, ela vai pegar da cartela da fileira de cima, depois ela vai lá pra fileira de baixo, vai desregular toda a ordem. É bom quando você segue uma linha, né? Que aí você não tem o risco de pegar de uma fileira, da outra, ficar tudo bagunçado a cartela. Sim. E depois que você foi diagnosticada, você acha que mudou alguma coisa para você, principalmente no seu aprendizado? Eu não tenho prejuízos no aprendizado, eu tenho um cognitivo bastante preservado. Então, mas muda a nossa vida, porque a gente passa a reconhecer os nossos limites. Por exemplo, eu fui fazer uma visita técnica em uma empresa no fim do ano passado. E não explicaram bem como seria essa visita técnica, mas era um lugar que a gente foi que tinha muito barulho, tinha muitos estímulos, e eu sabia que aquilo poderia me desencadear uma crise. Então eu coloquei o abafador de ruídos e pude ficar com o abafador, pude aproveitar a experiência como qualquer outra pessoa, e foi uma experiência muito divertida, e é isso que a gente aprende depois do diagnóstico, a reconhecer os nossos limites. Hoje em dia, você está trabalhando em alguma empresa, já que você citou essa questão? Não, eu não trabalho em nenhuma empresa, eu ainda não faço estágio supervisionado, eu só estou cursando as disciplinas mesmo, mas o ano passado eu fiz um projeto de iniciação científica, eu fiquei 1 ano fazendo uma iniciação científica, e esse ano em 2024 e uma parte do ano passado. E esse ano eu vou tentar fazer algum outro projeto. Esse é seu último ano na faculdade? Não, eu tô no 4º ano, eu vou acabar provavelmente no 6º ano. 6º ano. E aí, depois daí, você pensa em algum projeto, em continuar seus estudos, alguma coisa assim? Eu já pensei em fazer mestrado, essas coisas eu não penso muito, porque eu também tenho transtorno de ansiedade generalizada, e pensar no futuro demais causa muita preocupação. Mas eu penso em fazer um mestrado, ou seguir na área acadêmica, ou até mesmo se eu não conseguir ir para o mestrado, eu pretendo ir para o mercado de trabalho, trabalhar numa empresa. Eu gosto de trabalhar com riscos geológicos, desastres ambientais e geologia de engenharia, eu gosto bastante dessa área e pretendo ir para essa área. Olha, você já teve contato com algum outro deficiente visual, mesmo baixa visão, alguma coisa assim nessa área de geologia? Não é uma coisa que a gente encontra. Antes de eu entrar na faculdade, eu brinco que eu revirei o Google, fucei tudo, e eu não achei nada, nem ninguém que fizesse geologia, nem com baixa visão e nem cego total. A coisa mais próxima que a gente tem eu esqueci o nome do paleontólogo agora, mas ele é um paleontólogo holandês que trabalha na Universidade da Califórnia, e ele é cego, e ele trabalha com paleontologia de moluscos. Nossa, imagina o quanto que deve ser difícil também, né? E como eu te falei, acho que você quebrou uma barreira aí de ser a primeira deficiente do Brasil aí fazer esse curso, né? Qual faculdade que você está fazendo? Onde você está fazendo? Na Unesp de Rio Claro. Na Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Em algum momento você pensou
pensou, talvez depois que você estava fazendo, nossa, esse curso vai ser muito difícil para mim? Ou uma você pensou em desistir? Eu brinco que a gente pensa em desistir todos os dias. Todo dia a gente acorda com o pensamento de, meu Deus, se eu trancasse esse curso agora? Porque é tanta coisa que a gente passa, a gente tem muita coisa boa, mas a gente ainda tem muitas barreiras, o capacitismo é muito presente. Aí todo dia eu já pensei em desistir várias vezes, mas aí eu falei, não posso desistir. Porque se eu desistir, tudo que a gente tem aqui, a gente já. Primeiro que eu gosto desse curso, eu gosto bastante da área, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E segundo, que a gente tem tanta coisa, a gente ainda tem tanta coisa para avançar, que se eu parar, talvez isso tudo pare. E isso tudo não pode parar. A gente não pode desistir de lutar, de proporcionar novos avanços, mais acessibilidade, mais inclusão. Não é fácil, mas a gente tem que continuar tentando, e é por isso que eu continuo tentando, porque eu sei que um dia eu sei que vai chegar um aluno com deficiência, seja ela qualquer, e ele vai poder ter um curso de geologia muito melhor do que o que eu tive, porque vai ter muito material, ele vai ser muito bem amparado. Sem dúvida, esperamos, né, que tenha outras pessoas também que se interessem por esse curso. Um recurso que hoje em dia é bastante presente, inclusive até mesmo em programas, em séries, filmes, é a questão da audiodescrição. De alguma maneira, a audiodescrição te auxiliou também na questão acadêmica? Auxilia porque a gente tem, na geologia, a gente tem a gente tem que ver muitas imagens. Os professores fazem os slides com imagens dos afloramentos, imagens das rochas, imagens dos depósitos minerais. Então, a audiodescrição, ela é fundamental, porque senão a gente não consegue acompanhar, a gente perde metade do conteúdo. Você tem contato com audiodescritores, alguma coisa assim, que possam te auxiliar? A gente não tem audiodescritores profissionais. Todo mundo descreve ali, todos os audiodescritores são geólogos que vão descrevendo ali de acordo com o que eles veem. Eles foram aprendendo conforme os anos foram passando. Os anos que eu estou aqui foram passando, eles foram aprendendo a descrever mais. Eu tenho monitores que ficam comigo na sala me auxiliando, são outros alunos que ficam me auxiliando e descrevendo, às vezes, os slides, essas coisas que às vezes o professor se esquece de descrever, porque às vezes são professores mais velhos, então eles como é que fala? Eles não lembram assim, que eu tenho que descrever, eles não estão acostumados. Dou a mesma aula há 50 anos, aí depois para desacostumar é um trabalhão. Mas eu tenho essa questão da audiodescrição, é uma coisa que melhorou muito ao longo dos meus anos de curso. No primeiro ano era uma coisa terrível, agora que eu já estou no quarto ano já está bem melhor. Conforme vai passando o tempo, né, os próprios alunos vão meio que se adaptando, né, como fazer, como descrever, o que descrever, é um aprendizado constante. Sim. O fato de você ser deficiente visual na faculdade te ajudou a ter uma concentração melhor? Eu acho que eu sempre tive acho que ajuda, não sei se ajuda, ou eu não sei como é que é essa questão para as outras pessoas, mas para mim ajuda. É claro que eu não posso ter nenhum estímulo, se tiver alguns estímulos aí eu me distraio bem fácil. Eu perco o foco muito fácil, mas a concentração ela vai depender de vários fatores. Vai depender do quão interessante aquela matéria é para você, vai depender do quão bem está sendo explicada a matéria. Então, acho que isso depende de vários fatores, não só da deficiência visual. Tem uma série de fatores incluídos que vão facilitar uma melhor ou uma concentração ruim. Eu queria que você falasse dos seus perfis. Você tem 2 perfis no Instagram, o Alessandra Geologia e o Alessandra Prodígio. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu tenho 2 perfis no Instagram, o ale.geologia, ale.geologia, e o ale_prodígio. O ale.geologia, quando eu faço alguma coisa, quando eu tenho atividades de campo,
com as minhas pesquisas de iniciação científica, e eu acho que é interessante divulgação, eu coloco lá. Então lá, quando você entrar, vai ter várias fotos de atividades de campo, lugares que eu fui, vai ter a foto mais recente que eu postei lá foi de uma trend, que você pede pro chat GPT fazer uma caricatura sua com base no que ele sabe sobre você. Aí tem uma caricatura minha como geóloga lá. E tem vídeos de eu falando da minha iniciação científica, de eu falando um pouco sobre rochas sedimentares, que é uma das minhas áreas de trabalho, e fotos de atividades de campo, porque eu gosto sempre de postar quando eu faço alguma atividade, para mostrar que é possível, porque uma das coisas que as pessoas não acreditavam, que elas tinham uma certa dúvida, era como que eu ia fazer. O geólogo, ele faz muita atividade de campo. O campo é fundamental para o geólogo. Como que eu ia fazer nas atividades de campo? E claro que tem lugares que eu não vou, por conta que as subidas são muito íngremes, porque tem uma série de fatores, mas eu geralmente estou em todas as atividades de campo. Tudo que os meus colegas fazem em campo, eu tô também. Teve um campo uma vez que eu, inclusive, atravessei um riozinho. Então, são várias coisas legais que tem lá. E no Alê Prodígio vocês vão ver mais coisas. Eu não costumo postar muita foto lá, tem algumas fotos lá para vocês verem também do meu dia a dia, dos meus bichinhos, meus gatos, meu coelho. E eu compartilho conteúdos sobre deficiência, sobre futebol, que eu gosto bastante. É mais isso no Alê Prodígio. Sobre futebol, você tem algum time do coração? Acompanha algum time? Eu sou santista. Então somos dois. Quando você chegar lá, você vai ver. Se abrir meu perfil do Instagram, vai ter um monte de Reels repostado falando do Santos. Falando bem, falando mal. Eu sou santista. Nem tudo é perfeito. A propósito, o que você está achando do time nesse momento? Ai, tá difícil, viu? Tá difícil. Misericórdia. A zaga parece que tem chumbo na chuteira. Porque quando eles vão lá, vai a bola aérea, ninguém vai na bola pra cortar, toma gol muito fácil, essa zaga é horrível. Agora com a volta do Lucas Veríssimo, espera-se que melhore. Vamos ver se ele vai ser o mesmo Lucas Veríssimo lá da primeira passagem. Ele teve uma saída muito polêmica do Santos quando ele saiu lá em 2020, mas esperamos que seja o mesmo Lucas Veríssimo. Ele vem tendo muitas lesões, isso é um pouco preocupante, mas ele tem jogado lá no Catar, tem que ver como tá fisicamente e ver se melhora essa zaga, que a zaga é horrível. Aliás, um grande jogador, Lucas Veríssimo, né? Teve uma passagem brilhante pelo Santos, depois foi pra Europa também, foi ao Catar e agora retornando aí. Não, realmente a zaga do Santos é um caso sério. Eu também, além de fazer esse trabalho no espaço da inclusão, né, comento futebol também, o único cego a comentar futebol profissionalmente no Brasil, então já faço esse trabalho faz um tempo. E como santista, torço aí para que o Santos melhore. E ainda falando de esporte, você já teve oportunidade de fazer algum tipo de esporte dentro dos esportes adaptados, goalball, futebol, 5, natação, alguma coisa assim? Eu tive uma vivência com o goalball na escola, que era parte da matéria de educação física nos esportes paralímpicos. Eu até, inclusive, teve uma vez que eu joguei de goleira de goalball. Foi muito legal, foi uma experiência divertida. Aliás, isso é muito importante nas escolas. Os esportes paralímpicos são importantes para ensinar a inclusão para a garotada. Mas, voltando aqui, e eu também já fiz natação. E aí, que legal. Natação e goalball, dois esportes muito interessantes. Eu fiz natação quando eu era criança ainda, depois por algumas questões de medicamentos que eu tomo, precisei parar. E hoje em dia, já há um tempo, mais de 10 anos, eu faço atletismo, corrida de rua. Você comentou do rio que você atravessou. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? Como que foi, como que você fez aí? Fala um pouco. É uma experiência muito divertida. Acho que foi um dos melhores campos da graduação até aqui. Foi um campo de uma disciplina de sedimentologia, que inclusive que estuda os sedimentos e as rochas sedimentares, os processos de formação das rochas sedimentares. São estudados pela sedimentologia, e os sedimentos, para quem não sabe, areia, argila, essas coisas todas são sedimentos.
e a gente teve que fazer um campo para conhecer as formas de leito, que são como os sedimentos ficam na natureza, assim, para explicando bem basicamente, bem ruim essa explicação que eu dei, mas é isso. Então a gente ia ver as areias, as dunas, as marcas de ondas, e a gente tinha que atravessar um rio. E esse trabalho de campo era dentro do rio. Então tinha uma aluna que era minha monitora, é a minha amiga Isabelle, e a gente foi atravessando o rio e o professor foi fazendo a explicação e a gente só acompanhava ele assim andando no rio. É uma experiência, quase fui engolida pela areia movediça, quase, mas foi muito divertido, gente. Aquela hora da areia movediça, eu pensei que eu não fosse conseguir sair de lá, mas graças a Deus deu tudo certo. É muito divertido, acho que foi um dos melhores campos que eu já fiz até aqui. Nossa, imagina. Até também a questão do nervosismo que deve ter dado, né? Deu muito nervoso. Imagina. Como você comentou da argila, durante meu período de escola, eu estudei aqui em São Paulo, no Instituto Padre Chico, Instituto Cegos Padre Chico, durante um tempo, e nós tínhamos muito contato na aula de arte com essa questão da argila. A argila ela é bastante utilizada. Eu também na escola já fiz bastante coisinha de argila. Fiz um tijolo de argila uma vez no primeiro ano do ensino fundamental. A gente fez um tijolo com argila e tampinha de caixinha de fósforo. Ficou muito legal. É pena que hoje em dia o pessoal não utiliza mais igual utilizava antigamente, né? Mas antes era mais utilizada essa questão da argila. Você citou no começo da entrevista a questão dos desastres ambientais, né? Hoje, ultimamente, tem acontecido muito, né? Inclusive a questão lá de Minas Gerais, por exemplo. Como que você está vendo essa questão? É bem preocupante, porque levanta várias questões, né? Porque os desastres naturais, eles poderiam ser prevenidos por mais políticas públicas, de mais moradia para a população, maior acesso a moradias, e não é moradia assim, tipo, de construir as casas em beira de encosta, é moradia de qualidade. A gente devia ter políticas públicas para mais qualidade para garantir o melhor acesso a essas pessoas à moradia. Porque eles constroem. As pessoas vão. Tem algumas pessoas que falam assim: mas ninguém mandou construir casa na beira de encosta. É claro que ia acontecer isso mesmo. Mas eles não estão ali porque querem. Eles estão ali porque muitas vezes não tem para onde ir. E querendo ou não, o geólogo ele tem esse papel de tentar ajudar a conscientizar as pessoas e participar da criação de mais políticas públicas. Porque quem melhor para explicar essas condições perigosas do que o geólogo? Então, isso é muito preocupante. Fora que Juiz de Fora, por exemplo, em Minas Gerais é uma área de relevo muito íngreme. Então, é um relevo muito... Esqueci a palavra agora, mas é um relevo que favorece essas condições de desastres ambientais. Você comentou da importância de conscientizar a população. Você, como estudante de geologia, você já teve alguma vez a oportunidade de ter esse contato com a sociedade, de explicar? Vocês fazem isso na faculdade? A gente faz, às vezes até no próprio campo mesmo, a gente vai para campo, às vezes a gente tem afloramentos. Afloramentos são paredões de rochas que a gente analisa. Às vezes na cidade, aí a gente tem esse contato com as pessoas. Existem os projetos de extensão que são criados para fazer essa ponte entre a universidade e a comunidade, levar o conhecimento da universidade para a comunidade. Então é assim que a gente tem contato com as pessoas. Ale, você tem tido contato com outras, além da sua faculdade, com outras pessoas, mesmo pessoas sem deficiência, formadas na área, com o seu perfil no Instagram? Você tem tido essa oportunidade de ter um contato melhor, uma troca de experiências pelo perfil? A gente conhece muito geólogo que se formou aqui na Unesp. Eu tenho um amigo, inclusive, que é formado na Unesp, que quando eu entrei, ele era meu veterano e eu tenho contato com ele. A gente não conversa muito porque a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo, ele não tem tempo, a gente não tem tempo hoje em dia. Então eu não costumo conversar muito com as pessoas. Eu tenho muita essa dificuldade de manter contato. Mas tenho sim, se eu precisar de qualquer coisa, contatos com geólogos de outras universidades que já são formados. Tem, inclusive, eu não sei se tem ainda, a faculdade a gente aqui da Unesp tinha um grupo de WhatsApp que lá tinha todos os geólogos que se formaram na Unesp. A maioria dos geólogos estavam lá, só que eu não consegui ficar no grupo. Eu saí do grupo porque era muita mensagem,
era muita coisa, era o dia inteiro o grupo mandando mensagem, mesmo silenciando as notificações, não parava, começou a travar no celular, e eu tenho muito essa dificuldade, então eu acabo saindo desse grupo, mas existem sim. Então, essa questão para você manter os contatos, manter as amizades, como que foi isso para você no começo, que eu digo, mesmo na sua sala, com os seus amigos de trabalho, vamos dizer assim, de sala? Hoje na minha sala eu tenho. Eu converso com quase. Converso assim, entre aspas, com quase todos os. Quase toda a galera da minha turma. Assim, tipo, se eu precisar, eu consigo falar com todo mundo. Mas tem duas pessoas em específicos que são as minhas amigas, que eu considero pacas, que elas são praticamente minhas melhores amigas, Giovana e Laura. E sem elas, eu acho que eu não saberia o que fazer. Elas sempre estão comigo, sempre estão me ajudando, me auxiliando. E a Isabelle também. A Isabelle, eu tenho contato. Agora a gente não está tendo muito contato, porque ela está ocupada com os projetos dela, eu estou ocupada com as minhas coisas, mas essas três, Giovana, Laura e Isabelle, elas são as minhas melhores amigas, assim, vamos dizer assim. E você, aí em Rio Claro, vocês têm alguma associação de cegos? Você tem esse tipo de contato com outras pessoas com deficiência visual aí na cidade? Eu não tenho esse contato, muito por conta que eu tenho uma vida muito ocupada com as coisas da faculdade e muita porque eu tenho essa dificuldade de manter os contatos, mas eu ouvi falar que tem associação sim, tem muito legal por aqui em Rio Claro. Preciso pegar um dia para conhecer e me aprimorar mais? Preciso, mas por enquanto. E essa dificuldade, durante o tempo, você foi de manter contatos, manter as amizades, durante o tempo você conseguiu diminuir? Com o tempo a gente consegue, por exemplo, eu tenho a Giovana e a Laura, e as minhas amigas que eu falei. Em relação à Laura, nas férias a gente estava sempre comunicando, porque a gente se comunica assim, enviando reels de Instagram uma para outra. Então, isso foi mantido ao longo das férias, tipo, nas férias da faculdade, que a gente se afasta, cada uma vai para sua casa, a gente conseguiu manter essa comunicação. E como é a nossa comunicação? Enviando reels de Instagram uma para outra. E é assim que funciona. Quando você está na aula, em algum momento assim, você faz uso do cordão de girassol ou algum outro tipo de identificação? Eu não faço uso do cordão, eu uso, quando eu preciso, eu uso os abafadores, porque quando tem muito barulho, eu ainda não uso muito cordão, muito por conta de uma questão minha, questão pessoal, mas é isso. Você prefere mais o abafador do que essa questão da identificação, propriamente? É. Hoje, você considera que foi uma surpresa essa repercussão que está tendo do seu curso que você está fazendo? Eu considero sim. Eu não imaginava que ia chegar até onde chegou. E honestamente eu fico muito feliz, porque quanto mais chegar em mais lugares, mais pessoas a gente consegue alcançar. Mas eu não imaginava que fosse chegar a tanto. Eu achei que eu só ia cursar lá geologia, ia ficar bem quietinha na minha, cursar, fazer o curso, formar e ir embora. Mas tem muito mais do que isso. Tipo, muitas pessoas já sabem que eu faço esse curso, muitas pessoas já falei muito sobre acessibilidade e inclusão para vários lugares, e isso é bem interessante, é bem legal. Aliás, sobre isso, por conta de ser um curso diferente, você está fazendo isso, né, algo assim, você costuma, apesar das suas dificuldades, você costuma dar palestras? Olha, eles já me chamaram uma vez para. Eu participei de uma roda de conversa, uma palestra, assim, eu nunca dei. Nunca dei uma palestra, mas já participei de rodas de conversa. Inclusive, esse ano tem programada uma roda de conversa com o PET da Geologia. O ano passado eu participei de uma roda de conversa, entre aspas, né, porque foi online, com o pessoal da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu falei lá também. Participei da semana de estudos, da semana do Enegel.
dei palestras, participei de várias coisas. Agora, uma palestra mesmo, de ter muitas pessoas em um lugar assim, eu nunca dei uma palestra. Mas eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer, não, viu? Mara, você tem muito conteúdo bastante interessante e abrangente. Como que foi a reação da sua família quando você citou isso, que queria fazer especificamente esse curso? A minha mãe, o meu padrasto, ele ficou de boa, ele ficou preocupado, essas coisas, tudo, mas ficou de boa. A minha mãe, ela ficou mais preocupada, ela começou a chorar, ela falou, meu Deus, como você vai fazer? Aonde você vai morar? E eu falei, eu vou morar. Aí ela falou, eu vou me mudar para Rio Claro para ficar com você. Aí eu falei, como será que eles vão se mudar? Se é uma família grande, nós somos em 6 pessoas em casa, com um monte de gato, um monte de cachorro, como que vai se mudar? Aí eu fui procurando possibilidades de moradia aqui, fui pesquisando sobre a Unesp. Aí eu vi que tinha moradia estudantil. Eu falei, mãe, tem a moradia estudantil, a gente pode visitar, eu posso morar lá. Aí a gente foi, visitou a moradia. Ela falou, você quer ficar na moradia ou você quer que eu me mude com você? Aí eu falei que eu queria ficar na moradia. E ela arrumou tudo, me ajudou com tudo. A gente se organizou, fui pra moradia. Aí a moradia entrou em reforma. Eu me mudei. Morei numa república em 2024 com 4 meninas, 3 meninas. E agora eu moro sozinha. E como que foi essa adaptação de morar primeiro na moradia estudantil, depois na república, né, já que tem essas questões assim mais pessoais, né, pela questão do autismo? Como foi essa adaptação? É uma adaptação, no começo é difícil, porque na moradia você vai morar com um monte de gente. Eu morei numa casa com mais 7 pessoas além de mim. Então, pensa, são 8 pessoas. Como é que eu vou fazer? Aí eu tinha uma colega de quarto, inclusive a Fabi, que foi minha colega de quarto. Ela foi muito especial, ela foi bem legal, foi muito legal dividir quarto com ela. Ela me auxiliou muito na questão das adaptações. E todo o pessoal da minha casa, da moradia, foi muito gentil comigo, eles foram muito legais. Eu acho que eu não teria conseguido me adaptar sem eles. Eles ajudaram muito, foram parceiros, me ajudavam com coisas de faculdade. O Val, por exemplo, me ajudava com cálculo, porque cálculo é muito difícil. E depois eu me mudei para a República, foi com mais 3 meninas que eram da moradia também, só que a gente morava em casas diferentes. Depois foi tudo nós morar na mesma casa. Aí é outro esquema, mas foi bem divertido também esse tempo que eu morei na República. A gente teve muita coisa legal. Nosso aniversário foi fantástico. Foi bem legal morar em República. E agora eu moro sozinha. Eu brinco que eu tô mudando para lugares cada vez mais pequenos. Foi para moradia, depois foi para uma casa menor que era a República, e agora para uma casa menor ainda, que é a kitnet, onde eu tô agora. Então, e essa opção agora de morar sozinha, né? Durante todo esse tempo você esteve com outras pessoas, até com várias pessoas, e agora residindo sozinha. Como é que tá sendo isso? Tá sendo uma experiência muito legal. Eu moro sozinha desde o ano passado. Teve que ser assim porque a República desmanchou, a nossa República desmanchou, e eu não queria procurar outra República. Eu não queria, sei lá, de novo, conhecer pessoas novas, começar tudo de novo. Então, aí eu acabei optando por morar sozinha, e tá sendo uma experiência incrível. Eu descobri que eu tenho uma autonomia que eu nem sabia que podia ter, e tá sendo muito legal. Antes de Rio Claro, qual era a sua cidade? Eu sou de Pirassununga. Pirassununga, interessante. E quando você fez o vestibular, você tinha em mente que você teria que passar por essas fases? Eu não sabia muito ao certo, porque como eu decidi de última hora que eu ia fazer geologia, eu só sabia o que eu pesquisei na internet, mas não sabia a fundo o que tinha, tudo que eu ia passar. Então, eu não sabia. Eu fui descobrindo tudo na hora. Com o decorrer do tempo, você foi descobrindo essas questões. Sim,
sim. Interessante, né? Essas questões de quando você fala que você tem uma autonomia maior do que você imaginava, em quais aspectos, por exemplo? Eu nunca imaginei, ao longo da vida eu sabia que eu poderia alcançar a independência, que eu poderia morar sozinha, mas eu nunca imaginei que fosse tão rápido, porque eu nunca imaginei que, tipo, você tem a sua própria casa e você, claro que minha mãe me ajuda muito a organizar minhas coisas, você poder organizar as suas próprias coisas, estender a sua própria roupa, recolher a sua própria roupa, guardar ela no lugar certinho, você sei lá, tipo, fazer todas as coisas de casa bonitinho. É uma coisa que parecem são coisas simples, mas para nós tem um grande significado quando a gente começa a fazer sozinho, quando a gente começa a cuidar da nossa própria casa, fazer as coisas sozinho, lembrar de comer, lembrar de que tem que acordar na hora. E essa questão da comida, como é que você faz? Você come, você faz a sua comida ou geralmente come fora? Eu não cozinho por questões sensoriais, mas a minha mãe cozinha pra mim. Eu tenho essa vantagem de ter comida da minha mãe sempre que eu quiser, porque ela sempre cozinha pra mim. Ela vem aqui a cada 15 dias e deixa as minhas marmitinhas prontinhas, e eu tenho a comida da minha mãe e do meu padrasto sempre que eu quiser. Então você tem essa questão da facilidade de ter a comida da família para você, deixa separado só para você esquentar. Sim, é muito fácil, é bem legal. Você teve oportunidade durante o período da escola de fazer as famosas aulas de AVD, atividade da vida diária? Eu fazia atividade de vida diária na PAI, que eu fazia terapia ocupacional, então eu tive a atividade de vida diária, tive treinos de orientação e mobilidade, inclusive treinos de orientação e mobilidade eu tenho até hoje. Aliás, né, só corrigindo, hoje em dia fala AVA, né, não fala mais AVD, hoje em dia fala AVA, atividade da vida autônoma. E essa questão da mobilidade, que você falou que você faz aula até hoje, né, você tem essa dificuldade de se locomover? Eu ainda não tenho total autonomia, tipo, de ir para lugares sozinha ou totalmente sozinha, eu não tenho toda essa autonomia. Por isso que eu faço a orientação e mobilidade até hoje. E a gente já está treinando vários caminhos, a gente treinou vários caminhos na universidade para eu fazer, e agora agora parou por conta das férias, mas a gente vai voltar, e eu já estava treinando ir da universidade até minha casa, sozinha, observando o que a gente tem que observar no treino de orientação de mobilidade, todas as referências, e era isso que eu estava aprendendo. Uma curiosidade, dentro da faculdade, tem a questão do piso tátil? Tem, agora tá melhorando aos pouquinhos. No começo só tinha na entrada, que era o portão de entrada até o bloco didático onde a gente tem aula. Agora eles colocaram nos corredores dos blocos didáticos. E quando eles colocaram, você chegou a ser consultado? Eles pediram alguma informação para você, por ser uma pessoa com deficiência? Quando a gente faz a matrícula, a gente sempre tem um formulário que a gente tem que preencher com as adaptações necessárias que a gente precisa. Uma das coisas que eu sempre pedi era piso tátil. Então foi uma adaptação necessária. Outra questão também, a faculdade ela se dispõe de NVDA, algum leitor de tela? Eu usava o computador, no começo eu não tinha computador, então eu usava o computador da faculdade, e aí eles tinham o NVDA, inclusive foi uma indicação minha e da minha professora para que eles colocassem o NVDA no computador, e agora eu tenho o meu próprio computador, então eu uso o NVDA tudo no meu computador. Além do NVDA, você fez uso de algum outro leitor de tela? DOSVox. Nossa, o lendário DOSVox, quem nunca, hein? Lendário DOSVox. Quem nunca passou pelo DOSVox? DOSVox, o que você deseja? Lendário DOSVox. Aliás, tive contato aí com o DOSVox, né, no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, né, um dos primeiros leitores de tela aí que o pessoal teve acesso. Em 97 foi a primeira vez que eu tive contato aí com o computador, eu lembro bem disso, e foi o primeiro leitor, o DOSVox. Eu lembro que eu achava que eu tinha aulas na sala de recurso na escola, isso há uns 10, 12 anos. E aí a gente tinha o DOSVox e a professora estava me ensinando a usar os dois leitores de tela. O DOSVox, que ainda tinha época, e o NVDA. E aí eu lembro que eu achava o DOSVox muito mais simpático do que o NVDA. Eu não gostava de usar NVDA.
Eu convivi muito também, além dos blocos, eu convivi muito depois, com o decorrer do tempo, com o NVDA, mas eu lembro que a gente fazia aula também com o Virtual Vision. Acho que esse eu não cheguei a usar, não. Você é mais pra cá, eu cheguei a fazer, né, na época, era também interessante, da Micropower, e a gente chegou a ter contato com ele, né, bem interessante, que até acho que existe ainda o Virtual Vision. E a máquina, você chegou a ter, como é que foi? Você teve a sua própria máquina com o tempo? Máquina Braille? Sim, eu ganhei a minha máquina Braille em 2017, muito tempo depois de eu começar a ler e escrever. E eu tive minha própria máquina e ela foi uma mão na roda à época, porque me ajudava a fazer as lições de casa. Eu gosto muito de escrever, eu crio bastante histórias, então eu escrevia bastante com ela. Tenho ela aqui, inclusive, ela tá aqui. Eu não escrevo mais hoje, porque eu uso computador, eu uso as coisas, mas quando acaba a energia, assim, as coisas, eu preciso escrever, eu uso ela. Eu já fiz uma lista de cálculo na máquina Braille. Máquina Braille ainda bastante interessante, inclusive depois fizeram a máquina elétrica também, tinha um amigo que tinha, eu ganhei a minha em 1991, faz muito tempo isso aí, né, e realmente é um modo bastante interessante de escrever, porque você pode ir escrevendo e lendo ali, já consegue ler, né, não precisa tirar tudo para ler depois. Essa questão de cálculos, da matemática, como que você fez? Você utilizava o Soroban, o Cubaritmo? Eu utilizei o Soroban é muito legal, inclusive. Aí eu aprendi desde o terceiro ano do fundamental a ter contato com o Soroban, mas com o tempo eu fui achando mais vantajoso para mim fazer contas de cabeça e eu não uso mais o Soroban, eu faço as contas de cabeça, assim. Que infelizmente eu não tive essa facilidade de fazer conta de cabeça, então, aliás, é uma das questões do Soroban, né, de ter essa questão do estímulo, de você conseguir fazer contas, né, algumas pessoas conseguiram, outras utilizaram bastante Soroban, né, tive contato com o Baritmo também, mas não fui muito feliz, e durante muito tempo eu utilizei o Soroban. O Soroban que é um modo de fazer conta japonês, inclusive, também. Sim. É um modo bastante interessante. Ou o Abaco também, né, que eles falam também, Soroban ou Abaco. E a reglete? Você chegou a ter contato com a reglete? Cheguei a ter contato com o reglete, foi um dos primeiros itens da minha alfabetização. Antes de eu começar a escrever com a máquina, eu escrevia com a reglete. Leva tempo para você entender que para conseguir fazer os pontinhos não é força, é jeito. Nossa, menina, tinha uma dificuldade naquele punção que você não fez ideia. Como eu tinha dificuldade com punção. Era complicado. E eu sempre que a mão ia pesar, então apertava muito aquela telinha ali. Nossa, só eu sei o quanto que eu sofri com punção, viu? A professora, não é força, é jeito. Mas que jeito? Nossa, ainda bem que eu ganhei a máquina logo, que eu te falava, eu sofri muito com muita dificuldade para mexer com punção, sinceramente. Foi uma das coisas que eu utilizei, que eu tive mais dificuldade, mais até que o Cubaritmo, foi a reglete. Mas a máquina é bem mais fácil mesmo. Nossa. A máquina é tudo, né? A máquina é um recurso. Hoje em dia ela já é feita aqui no Brasil, aliás, depois de muito tempo ela passou a ser feita aqui no Brasil, mas na minha época, por exemplo, tinha que importar, né? Só tinha nos Estados Unidos. Então, você tinha que importar, era muito trabalho, inclusive, para você conseguir. Vinha de Massachusetts, era muita dificuldade você conseguir importar uma máquina Braille lá da Berkeley Braille. Bom, Ale, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse seus contatos. Eu que agradeço, foi muito legal estar aqui, eu gostei bastante de poder compartilhar, espero ter conseguido passar todas as informações, espero ter conseguido responder todas as perguntas, e é isso, eu espero que com vocês, quando acompanharem essa entrevista, que vocês se encantem pelo universo da geologia, assim como eu me encantei. Se você é uma pessoa que vai prestar vestibular esse ano ou está pensando em prestar vestibular algum dia, olhe com carinho para a geologia, em especial para a geologia da Unesp, né? Vamos puxar a sardinha para a geologia da Unesp, e você vai ser muito bem recebido aqui, vai ter um início de curso melhor do que eu tive, e eu fico muito feliz com isso. Meus contatos podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @ale.com,
geologia, ALE.geologia e Ale_prodígio. Gostaria de agradecer também a Thaís do perfil Lina5, que a gente colocou em contato aí com a Ale, né, sugeriu essa entrevista. Muito obrigado, Thaís. Forte abraço para você. Bom, conversamos com Alessandra Ferreira aqui na rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.